Fala galera, boa noite, André falando mais uma vez, bem-vindos a outro vídeo do canal. Fazer mais um breve comentáriozinho sobre o mercado, espero que vocês tenham gostado do vídeo de ontem. Se gostaram, me ajudem, tá? Compartilhando, divulgando nas suas redes sociais para os amigos, grupos de traders já ajuda também, beleza? Então vamos lá, deixa eu só passar aqui rapidinho para vocês. E aí em cima disso vocês já, quem puder divulgar, quem puder ajudar, já quebra esse galho aí para mim, tá? Então, basicamente, essas aqui são as 3 redes sociais que vocês podem, se puderem, divulgar, tá? É o canal, tá? youtube.com/traderiniciante. Aqui a gente tem o Instagram também, que é instagram.com/traderiniciante. E o nosso grupo do Telegram, onde a gente debate lá, conversa bastante, xinga um pouquinho os outros. t.me/traderiniciante, beleza? Esses 3 canais aqui, então quem puder ajudar a divulgar, por favor, ajudará bastante, né? Será muito bem-vindo também, mas ajudará bastante, tá? Esse aqui é o Profit. Aqui foi meu dia de hoje. Eu fiz uma operaçãozinha só. Na verdade, eu fiz 2 operações. Eu fiz uma e a outra eu entrei e saí rapidinho 0-0, só porque eu entrei errado, tá? Cadê onde que foi minha operação? Cadê o dia de hoje? Na verdade é porque eu tava pelo celular. Não é que eu entrei e saí errado, tá? Eu tava pelo celular e... Cadê o... Sempre perco. Point fix. Eu tava pelo celular e aí quando eu fui zerar a ordem eu acabei colocando outra. Mas aí entrou e saiu no zero, foi 5 pontos ali de gain na segunda, não mudou em nada não. Mas é bom para ficar esperto, que eu dei um vacilo já semana passada com o celular e hoje eu dei de novo. Mas nada que atrapalhasse não, tá bom? Então minha primeira operação do dia foi bem aqui, ó. Foi essa daqui, tá? Eu vendi aqui, um stopzinho bem aqui e eu saí aqui. Então... deu para pegar aí 200 pontinhos, foi bem de boa, bem tranquila a operação, tá? Eu só vou passar com vocês rapidinho o dia de hoje, de praxe. Vou passar aqui pelo TradingView, que eu acho mais fluido um pouquinho. Então vamos lá. Bom, essa aqui eram as marcações que a gente tinha feito ontem, tá? Eu só estendi algumas delas, essa aqui eu posso até diminuir, porque eu não gosto desse monte de linha atravessando aqui. Então, basicamente, o que nós temos? A continuidade daquele movimento, né? A gente comentou, lembra que o preço vinha morrendo aqui, né? No fim do pregão. Não sei se quem não assistiu o vídeo de ontem, eu vou me esforçar para conseguir botar um cardzinho aí mostrando para vocês. É só clicar aqui, se eu não conseguir também, volte lá e assista o vídeo de ontem. Então, eu tinha comentado que estávamos morrendo aqui para um possível rompimento. Tá? E aconteceu no dia de hoje. Então eu até comentei, se isso aqui fosse o mercado Forex 24 horas, eu apostaria num rompimento. Mas como tem muitos eventos acontecendo aí durante a noite, né? Tá rolando reunião lá do G20 e tudo mais, então a gente pode acontecer de tudo um pouco, tá? E aí não passo esse call, vamos dizer assim, não passo essa chamada, eu já falei que eu não gosto de fazer esse tipo de análise pós-mercado, mas a ideia era basicamente, um dos cenários era esse aqui, que foi o que aconteceu, e o outro cenário era a gente repetir esse tipo de movimento aqui, né, para cima, tá? Só que não tava com essa cara, acabou que o mercado não confirmou esse tipo de movimento, tudo bem, não tem problema. Então o que a gente tem até agora, né? Coloquei no gráfico diário aqui, só para vocês verem, a gente tinha esse tipo de desenho aqui acontecendo, né? Sobe, pullback, sobe, pullback, sobe, pullback, sobe, pullback, sobe, pullback. Só que o que aconteceu a partir de agora, né? O que a gente tinha que ter a partir daqui? O que eu esperava ter para esse movimento continuar subindo? Não chegar por aqui, né, próximo desse fundo, e chegamos especificamente nele, e trabalhar alguma coisa acima dessas regiões aqui, né, que eu até comentei ontem com vocês, seria o ideal. Porque aí o preço teria feito o quê? Isso aqui, né? Vou botar... teria feito o quê? Basicamente uma continuidade, né? Então ele teria feito sobe, pullback, sobe, tá? Só que o que aconteceu? O que mudou? Mudou que agora nós temos aqui um topo, um fundo. Agora a gente está vindo aqui de um topo aparentemente mais baixo. Aparentemente não, né? Aparentemente fisicamente mais baixo. Topo, topo. Ou seja, falhamos em renovar esse topo aqui. Tá? Topo histórico, tá? Falhamos em renovar esse topo histórico. Que é normal também, tá? A
gente não vai sair renovando topo histórico atrás de topo histórico também não. Então isso aqui não quer dizer que é o apocalipse, fim do mundo, corram para as montanhas, tá? Saiam da bolsa, vão para a renda fixa, não tem nada a ver com isso, beleza? Para mim ainda é apenas uma reação ao topo histórico. Porém, essa tendência de alta aqui já perde um pouquinho essa característica saudável, tá? Porque a gente já tem um pullback, né? Penetrando o que? Bem fundo num pullback, num topo, caramba, num swing menor, né? No swing anterior. Então esse aqui era o swing. Então eu queria ver o que? Esse pullback parando por aqui assim, ó, por aqui no máximo. Então eu não queria vê-lo chegando perto dessas regiões. Não era muito legal para nossa tendência, não é muito saudável. Então o que isso pode sinalizar? Tudo, tá? De novo, por isso que eu não gosto de fazer esse tipo de análise. A gente pode sinalizar tudo. Vou botar aqui no 60. No diário primeiro. Os 3 movimentos possíveis são, né? Aí vocês vão falar, porra, André, 3 movimentos possíveis são todos. Sim, são todos, tá? Mas inicialmente, por enquanto, a gente já tem aqui esse rangezinho sendo formado, tá? Limite inferior, limite superior. Então a gente pode trabalhar um pouquinho, né? Ficar trabalhando um certo período de tempo aqui dentro, até ele tomar uma direção, que pode ser um rompimento ou uma continuidade de tendência. Eu acho que a gente está vivendo o reflexo de todas essas tensões que tem acontecido aí, né? Tensões no cenário externo, no cenário interno. E aí o preço tá, o índice, nosso querido índice está sofrendo um pouquinho esse tipo de movimento aí. Beleza? Então assim, movimentos prováveis. Trabalhar aqui dentro desse range, né? Consolidando, né? Aí trabalha aqui dentro, faz um range, não dá para saber por quanto tempo, tá? O que seria ideal então para ele? O que a gente teria que esperar? O que seria esperado, né, para esse range? Bom, vim, testa essa máxima e agora algum tipo de reação positiva do preço. Testa o topo, algum tipo de reação negativa, tá? E aí ele fica aqui embaixo, aqui dentro, brincando, dentro desse range, tá? Qual que seria outro tipo de movimento provável para ele? Bom, já que ele já marcou um topo, temos aqui esse fundo. Aqui já temos o que? Um topo mais baixo, ó. Topo mais baixo. Então, aqui a gente estuda comigo, a gente chama isso aqui de T. E aqui é um T-, ou seja, um topo mais baixo. Então, para confirmar que isso aqui é uma mudança de tendência, né? Porque a princípio a gente tem esse movimento aqui, ó. Vou deixar menor aqui, fica mais fácil de ler. Não ficou bom. Topo. Pronto, você tem isso aqui, né? O teu teto está aqui. Você tem um topo mais baixo. Então, quem já estuda comigo e quem também já acompanhou, sabe que... Deixa eu só ver aqui em que momento do vídeo nós estamos. 7 minutos. Que aí eu tento colocar uma chamada para vocês do vídeo de tendência também. Quem estuda comigo ou quem já assistiu um vídeo sobre tendência, que eu dou uma explicação mais ampla sobre isso, mais abrangente, sabe que a partir daqui, ó, isso aqui é a característica de uma tendência de alta, tá? O que é? Aquilo que estão cansados de ouvir, topos e fundos ascendentes, que eu gosto de chamar de T mais F mais, para simplificar, tá? Não tendo que ficar falando disso toda hora. Beleza? A partir do momento que a gente tem aqui um fundo, aqui um topo, aqui um fundo mais alto, aqui um topo mais baixo. Então a partir daqui, vou até colocar aqui, ó, a partir daqui, eu tô no que eu chamo e que eu peço para os alunos sinalizarem como um estado de alerta, tá? Por que alerta? Porque a minha tendência mudou o comportamento. Ela não faz mais T mais F mais. O que a gente tem na minha tendência agora? Nós temos... Vou botar de outra cor. Pode ser vermelho, tá bom, né? Agora nós temos aqui T menos F mais. Ou seja, é uma tendência de alta? T mais F mais? Não. É uma tendência de baixa? A tendência de baixa seria T menos F menos. É uma tendência de baixa? Também não. Tá? É o que? T mais F mais. É um estado de consolidação, praticamente, porque não temos mais características de tendência de alta, nem mais características de tendência de baixa. Então é um estado diferente do mercado. E a partir daqui estamos em alerta. Quando é que a gente confirma uma tendência de baixa? Bom, tendência de baixa, vou desenhar aqui para vocês. Tendência de baixa tem essa característica aqui, né? O que é? O que isso desenha pra gente? É o oposto, né? Então, tendência de baixa é um T menos F menos, tá? E o que caracteriza uma tendência de baixa? Então, T menos F menos. Aqui a gente tem o quê? T menos F mais. O que falta para isso aqui ser uma tendência de baixa? Falta
F- aqui. Beleza? Então falta isso aqui acontecer. Ó. Tá? Falta esse T- aí, esse T-, F- aí. Ficou muito grande, né? Falta esse T-, esse F+, no caso agora, se transformar em F-. Aí eu passo a ter T-, F-. E em que momento isso aqui acontece? Em que momento isso aqui acontece? Em que momento eu tenho um fundo mais baixo? Ó, meu fundo mais alto está aqui. Então eu tenho um fundo mais baixo a partir do momento em que eu estou perdendo esse fundo. Ou seja, a partir do momento em que o preço me faz esse movimento aqui. Ó. Beleza? Por quê? Porque aqui ó, eu perdi um fundo. Ou seja, eu perdi o fundo. Então qualquer movimentação que o preço venha a fazer para cima agora, né, qualquer movimentação desse pullback, ou seja, ele pode, ó, vamos supor que ele caiu até aqui e subiu. Isso aqui já é um fundo mais baixo que esse, tá? Ele caiu até lá embaixo e subiu. É um fundo mais baixo. Esse aqui que ele formar vai ser um fundo mais baixo que esse aqui, tá? Então a partir do momento que você rompeu esse fundo, tá? A partir do momento que você rompeu esse fundo aqui, você já tem uma característica de T- e F-, ou seja, sua tendência pode estar mudando, né? Tecnicamente ela já mudou, tá? Tecnicamente ela já mudou. A definição by the book já caracteriza aqui como uma tendência de baixa. Por quê? Porque você já vai ter um T- e um F-, ou seja, topos e fundos descendentes. Tudo bem? Aí eu tenho algumas outras particularidadezinhas para de repente identificar isso aí como um pullback mais complexo, mas não vem ao caso aqui falar. Então, desenhando aqui no gráfico, o que isso aqui seria, né? Ó, vou replicar esse movimento aqui embaixo, né? Então, isso aqui seria mais ou menos isso aqui, ó. Não, cara, vermelho. Aqui já pode ser até marcado um fundo. E aqui um... Não, é porque aqui não dá o pivô. Então é melhor deixar nesse aqui mesmo. Então, aqui eu tenho esse movimento aqui. E agora, ó, eu tô onde? No meu alerta. Tá? Então, eu tô exatamente aqui, ó. Beleza? Então, a partir daqui, eu estou em que fase do meu em alerta? Ou seja, quem tá esperando uma queda, a queda se confirma quando a gente fizer o quê? Quando a gente perder esse fundo, porque nossas características até o momento são quais? É um fundo, um topo, um F+, e um T-. Caramba. Um T-. Então, nesse instante, o que nós temos? Nós temos um T-, F+, tá? É um estado do preço diferente, ou seja, nós não temos topos e fundos ascendentes, não temos topos e fundos descendentes. A partir daqui o preço pode consolidar, pode fazer um descanso aqui para encontrar demanda novamente e vir a romper um topo, ou pode morrer por aqui e vir a romper esse suporte. Mas, de qualquer forma, nós operamos o preço, operamos o que ele estiver fazendo. É interessante saber que esses daqui são pontos interessantes para a gente observar. Ou seja, quais seriam esses pontos? Essa mínima, essa máxima e aqui dentro é em definição ainda, o preço pode estar consolidando. Beleza? Ficou claro isso aqui? Se não ficou, eu vou deixar aí o vídeo de mudança de tendência e o vídeo que eu passei de ontem também, tá? Mas é basicamente isso. Então, vou botar aqui no 60, fica um pouquinho mais claro agora, esse movimento que eu desenhei, ó. O interessante de fazer essa leitura é que você consegue observar o que está acontecendo em tempos gráficos maiores sendo replicado em tempos gráficos menores. Ó. Aí, nesse tempo gráfico maior aqui, menor no caso, né, a gente já tem o quê? Aquele fundo, topo, fundo mais alto e aqui o nosso topo mais baixo. Tá? Então, aonde que seria o nosso ponto de observação? Aqui, lembrando, né? A partir daqui, já estamos em observação, em estado de alerta, tá? Alerta que eu digo assim, fique alerta, alguma coisa mudou, tá? Não é, alerta, acabou o mundo, não, é fiquem alerta, estejam alertas porque o comportamento do preço mudou. Qual o comportamento? Comportamento em fazer topos e fundos ascendentes, renovar topos, tá?
Beleza? Então, qual que seria o ponto a se observar? Essa regiãozinha aqui que a gente já tem até marcada, né? Então, se ele vier a perder aqui a região dos 100, 300, pode vir a ser interessante, pode vir a se dar um movimento legal. Se o preço amanhã abrir por aqui, pode ser já uma reação das forças, intenções compradoras, né? Atuando nessa região, porque antes era uma região de venda, agora nós rompemos e estamos numa região de oferta, ou seja, aqui ó, é até interessante observar o nosso teste, né? Rompemos e viemos para o nosso teste da região. Pum, tá? Agora vamos ver como é que vai ser esse segundo teste. A princípio, não deixamos o preço chegar, mas aqui já era próximo de fim de pregão, né? Então vamos ver como é que fica para amanhã. Então se o preço abrir por aqui e começar a mostrar a intenção compradora, é bom, né? É bom porque mostra que demanda se faz presente aqui ainda, ou seja, eles não querem perder esse território conquistado, né? Isso aqui é uma guerra, né? Pelo território, uma guerra pelo preço, né? Cada candlezinho no gráfico é uma batalha, então eles não querem perder esta batalha e trazer a guerra para esses territórios aqui que antes eram dominados pelos vendedores, agora são dominados pelos compradores. Eles não querem perder esse território. Então, para eles não perderem, é necessário que ou isso aqui já se mostre a intenção deles, ou seja, né? Temos aqui um fundo e outro fundo, ou seja, já temos aqui uma direçãozinha para cima, né? Um movimento direcional para cima, ou que se ele vier a testar isso aqui novamente, que as forças compradoras se façam presentes, beleza? Pontos cruciais aí de novo para continuidade da tendência, aí é claro, né? São claros, é ganhar topos, tá? Então, se o preço começar a ganhar esses topos aqui é bom, esse aqui também é bom, aqui também, né? Aqui também. É ver o preço trabalhando para cima, tá? Então, para a gente ter isso aqui retomado de uma tendência de alto, pode não ser amanhã, sabe, sei lá quando vai ser. Seria o preço povoando essas regiões aqui para cima. Beleza? É basicamente isso, tá? O preço tá vem formando aqui uma grande área de valor também. Então, nada demais, nada para se assustar por enquanto. É operar o que o gráfico vem fazendo, tá? Aí eu só dar uma passada na minha operação de hoje. Fui bem aqui, ó, no início do dia. O preço, aquele comentário que eu falei com vocês, né, que o preço veio morrendo aqui para eventualmente fazer isso, se confirmou. E aí, quando ele perdeu, tá? No primeiro candle do dia, ele abriu já na região de próximo da região, né, de suporte, né, que agora de antigo suporte, agora resistência, antiga resistência, agora suporte, fica se alternando. Então, quando ele abriu aqui perdendo, né, veio fazer o teste, eu vendi. Meu stop tava bem baratinho. Meu stop tava aqui em cima. Não, acho que eu até botei aqui em cima para dar uma precaução a mais. Não. E aqui embaixo, se não me engano, foram 120 pontos. Então, deixa eu ver onde ficou meu stop. Foi por aqui assim, tá? Então, foi aqui. E a saída foi aqui embaixo. Beleza? Então, esse foi o primeiro e único trade do dia, tá? Abriu, testou, eu vendi. Ele ainda veio aqui pegar o stop de uma galera para eventualmente seguir fazendo a movimentação dele, tá? Candles predominantemente vendedores, ou seja, mostrando uma intenção vendedora, tá? Ó, essa região aqui a gente já conhece, já temos ela marcada. Então, aqui já era de se esperar uma entrada de força vendedora, que ela atuou aonde? Jogando esse preço para baixo. 1, 2. Nós tivemos aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras perdendo mínimas, ou seja, 9 barras consecutivas perdendo mínimas. Isso é bastante, tá? Isso mostra o que? Uma pressão vendedora. Aí ele deu um descanso naquelas linhas que a gente marcou, fez um pullback na outra linha que a gente marcou, fez um pullback, chegou no ápice dele aqui nessa região, veio de novo testar a região que nós marcamos mais uma vez e ficou nesse range aqui. Então, para quem gosta de operar range, aqui já tinha bem delimitado, ó. Marcou, confirmou. Então aqui já tinha o rangezinho bem delimitado, tá? A região de controle aqui já existente permanece, tanto é que a linha aqui segurou bem em volta dela, tá? Então tá bem tranquilo. Quem quiser marcar isso aqui, ó, né? Esse aqui é um rangezinho, tá? O preço trabalhou aí dentro, tá? Região superior, região inferior, mostra que quando chega no topo, realmente há interesse vendedor. Isso a gente vê através do que? Dos movimentos reativos, né? Ele bate no topo, derrete. E aqui ele já faz uma subida um pouco mais arrastada, até que aqui de fato entra. Então, esse primeiro indício aqui te dá um possível
movimento vendedor mais forte, tá? Por quê? Atingiu o topo, eles se mostraram presentes. Atingiu o fundo, eles tiveram que ir aos pouquinhos engrenando, até que de fato engrenou o movimento. E essa perdazinha da mínima aqui também dá uma característica de que a força vendedora está vindo testar limites um pouquinho mais baixo, tá? Ou seja, eles estão empurrando o preço cada vez mais para baixo. Ou seja, para os compradores entrarem no mercado, o preço tem que ficar cada vez mais barato. Ou seja, eles não estão querendo, ó, falei ou seja 3 vezes, né? Parecia agora o nosso camarada da Suno lá, que repete as mesmas merdas 3 vezes. Então eles estão precisando, os compradores estão precisando que o preço fique cada vez mais barato para eles entrarem comprando. Eles não estão querendo pisar mais cedo no mercado. O que seria pisar mais cedo? Tipo aqui, ó, entrou, aí aqui eles entraram, eles não estão querendo confirmar, tipo, entrar aqui de novo e jogar esse preço para cima. Eles estão deixando os vendedores bater para depois entrar, tá? E os vendedores estão batendo. Então até que a gente chega aqui, bate de novo. Beleza? Aqui foi a primeira tentativazinha deles de fazer uma graça, né? Seguraram o preço por aqui, tentaram segurar, mas preço de novo, né? Mostrando que ele está morrendo aqui, né? Observe que esse é um comportamento recorrente, né? Que o preço bate no suporte, aqui é o exemplo do suporte, né? E ele não tem a rejeição, ou seja, ele bate, vem morrendo até que eventualmente ele rompe. Ou seja, aqui nós temos rejeição, aqui nós temos ausência de rejeição, tá? São dois comportamentos distintos de preço. Beleza? Aqui, ó, eu poderia fazer a mesma análise que a gente fez ontem, tá? A mesma análise que a gente fez ontem, falando que o preço está morrendo por aqui. Ele está fazendo isso aqui. Então a gente tem essa linha delimitada. Depois é só ter que dar uma olhada aqui na validade dela, se ela tem alguma validade ainda. Se ela já não está muito embaçada, mas eu faço esse estudo depois e posto lá no grupo para vocês, só para esse vídeo não ficar muito grande. Já está com 21 minutos. Mas confirmando a validade dessa região aqui, o preço a princípio está o quê? Fazendo a mesma coisa aqui, morrendo aqui para eventualmente vir testar níveis mais inferiores, tá? Só que, de novo, fim de pregão, tá? Fim de dia, várias coisas acontecendo no cenário externo e interno, beleza? Então, tudo pode influenciar. E aí, aqui a gente já está bem perto, ó, da região de demanda agora, né? Onde tem o que? Interesse comprador. Então, se eles demonstrarem que, opa, aqui eu compro, ó, talvez eles comecem a fazer o quê? Pisar mais cedo no mercado, tá? Ou seja, eles não esperem o preço chegar aqui embaixo. Então pode ser que amanhã a gente já tenha esse tipo de reação na abertura. Tá? Então isso vai dizer o que? Interesse comprador. Isso vai nos auxiliar a entender se eles estão de fato entrando mais cedo. Ou seja, o preço chegou no topo, né? Reagiu no topo. E agora vai reagir no fundo mais cedo. Ou se de fato a gente vai ter que vir aqui embaixo. Tá? Talvez até testar um pouquinho aqui mais embaixo, criar uma áreazinha de excesso do preço, para aí sim despertar os compradores. Então esse ponto aqui é um ponto crucial, a região dos 100, 450, 100, 150 é uma região importante para observar o comportamento de preço, tá bom? Bom, é isso, esse aqui foi meu único dia esse aqui foi meu único trade do dia, não tem muito mais o que falar. Quem gosta de marcar essa região aqui de esse canalzinho aqui, tá? Beleza? Tem quem gosta de marcar esse canalzinho aí, tá? Eu não sou lá um dos maiores fãs de canal, tudo bem? Mas é um ponto a se observar também, né? Quem quiser, quem gostar, esse canal aqui já dá uma outra leitura, por exemplo. Ele já dá aqui o preço, vem trabalhando agora um pouco acima. Eita, não. Da área de controle daqui. Tá? Ou seja, ele vem povoando o que? Nos últimos instantes ele vem povoando o que? A parte superior desse canal. Ó. Tá? Nos últimos momentos, ou seja, ele está mais aqui na parte superior do que na parte inferior. Inclusive, a parte inferior está tendo bastante reação compradora. Aqui um pouquinho menos, né? Mas demorou um pouquinho para acontecer. Aqui nem tanto mais. Mas já é uma outra leitura. Para mim, essa leitura aqui só embaça, só em banana. Então, eu não vejo esse canal aqui como possível rompimento. Pode ser, tá? É uma interpretação de price action, tá? É uma interpretação, porque em tendência de baixa, uma tendência de baixa saudável, o preço tem que fazer o quê? Povoar. Não é que ele tem que fazer, tá? Mas ele povoa mais essas regiões inferiores do canal, tá? Quando ele toca aqui,
essas regiões superiores, é o que ele tem feito, tem havido o quê? Forte reação. Tem que haver forte reação. Por quê? Vendedores, tá? Tendência de baixa, vendedores, aqui é a área em que eles protegem, o valor, tá? O preço é o valor vem caindo, beleza? E aí, eles têm que bater doído quando chega aqui. Só que, o que essa leitura já nos mostra? Ó, como é que ela já embanana tudo. Ela nos mostra que eles estão batendo quando chega, porém eles também batem quando a gente chega no fim, tá? No inferior, ó. O que não vinha acontecendo antes, ó. Chegou no inferior, ó. Não chego lá no topo do canal, eu não faço isso, tá? Então chegou no inferior, não tem comprador, o preço já cai. Chegou no inferior, não tem comprador, o preço cai. Chegou no inferior, não tem comprador, o preço cai. Chegou no inferior, agora o preço já sobe mais, chega praticamente no topo. Chegou no inferior, o preço já chega no topo de novo. Chegou no inferior, o preço já chega no topo de novo, mostrando o quê? Até uma rejeição, ó, a rejeição aqui. Olha eles atuando. Então, isso aqui já pode ser o quê? Um indício de que para amanhã podemos ter uma abertura, né? Alguma coisa em alta, não necessariamente uma abertura, né? Mas o interesse comprador agindo, tá? O problema é o que? É que já estamos próximo aqui, né? Quando o preço lateraliza dentro de um canal, tipo aqui, né? Ó, ele já fica próximo do limite, né? Então, ele teve a reação aqui compradora e já está próximo do limite. Só que o que é diferente dos outros toques no limite? Das outras vezes que o preço povoou o limite superior. Povoou, paulada, povoou, paulada, povoou. Aqui, ó, já pode ser a primeira falha na paulada. Já não foi uma paulada seca, direto, tá? Aqui ele já povoou também, ó. Já não foi aquela paulada que jogou o preço aqui para baixo, ó. Tanto é que ele bate, aí vendedores entram. Só que bate de novo, vendedores entram. Em nenhum desses toques a gente fez o quê? Jogou o preço para cá, tá? Então pode ser uma outra leitura desse comportamento de preço. Por isso que eu não gosto de fazer esse tipo de análise, eu prefiro esperar esperar ele me mostrar amanhã o que ele quer fazer, beleza? Então temos todos esses cenários possíveis, tá bom? Aqui é uma região de interesse comprador, tá? A gente viu já, é onde eles têm que defender, então pode ser que eles já estejam armando essa defesa aqui, tá? A gente está vendo isso aqui pelo canal, um canal. Vou até deletar isso aqui para não embolar, que já para mim já perdeu a validade, tá? Já passou. Beleza? Esse canal, então, essa área de valor aqui de queda vem se mostrando efetiva, ó, espaço em branco. Por que espaço em branco? Porque é um canal, então a gente quer ver o preço mais aqui embaixo, ele está bem aqui embaixo e ele vem mostrando comportamento a princípio de um preço que está dando um indício de que sim, temos interesse comprador ainda. Tá? Então aguardem amanhã as cenas dos próximos capítulos, não fiquem enviesados, aguardem, tá? Operem a favor dessas regiões, é o melhor conselho que eu posso dar para vocês, tá? Suporte e resistência são suporte e resistência, permanecem firmes até que se prove o contrário, tá? Então não fiquem querendo pegar tudo quanto é rompimento, porque até que se prove o contrário, ou seja, até que o preço mostre, o suporte tende a romper, ele vai romper, então ele vai se manter firme, tá? A não ser que ele mostre o contrário, né? Tipo aqui, né? Que ele vem morrendo aqui e pum. Aqui ele tá, apesar de ele estar dando esse comportamento de estar morrendo aqui, ele está fazendo isso bem numa região de interesse comprador. Então pode ser que, por isso que aqui é uma região, inclusive, em que eu falo para os alunos que o quê? Não faça nada, tá? Então não fique se matando aqui, porque ele tá conflitante, tá? Ele tá conflitante. Ele é uma região de interesse comprador. De fato, os compradores entraram, jogaram o preço para a região superior do canal. Os vendedores não conseguiram bater para trazer o preço aqui para baixo, porém, eu estou morrendo aqui. Então, na verdade, agora olhando aqui mais friamente, talvez essa morte aqui, né, seja o quê? A não intenção, ou seja, a não força, a ausência de força dos vendedores jogar o preço para baixo. Compradores estão entrando aqui com força. Tá? Olha o esquema dos compradores, como é que já ficam. Então talvez agora eu já passe a olhar com um olhar mais amistoso para preço trabalhando nessas regiões aqui para amanhã. Tá? Se eu abrir para baixo, se trabalhar embaixo, André, é o que está marcado aqui para baixo também. Tá? Então é aqui os 100, 300. Aqui embaixo nós temos o 99, 875, 70, 99, 500, 99, 200.
98.800. Aí aqui para baixo dá para refinar alguma coisa, mas eu não estou muito interessado porque eu não vejo o preço vindo para cá, pelo menos não amanhã, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Leitura do preço é isso, tá? É ler os possíveis cenários, interpretar, tentar entender o que está acontecendo e se posicionar em movimentos de maior probabilidade, tá? Não tem adivinhação, não tem bola de cristal, não tem o mercado vai fazer isso ou aquilo, até porque o mercado sempre pode fazer os dois. Toda região vai ter sempre um trade de compra possível, um trade de venda possível. Sempre vai ter alguém olhando uma venda, sempre vai ter alguém olhando uma compra. Seu único trabalho, sua única preocupação é trabalhar com aquela que é a possibilidade de maior probabilidade, tá? Então é isso. Para amanhã temos esse pequeno viés comprador aqui, tá? Apesar de toda essa queda, o preço já começa a reagir. A gente ainda pode vir aqui embaixo a fazer esse teste aqui de demanda aqui no fundo. Então é algo para se observar, é algo para ficar de olho, tá bom? É isso, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. Agradeço o pessoal que me acompanhou hoje na live da Nova Futura. Fiquei lá com o Felipe da Hunter Traders e com o Léo da Estratégia Sakura. Foi muito bacana, e com o Vini também. Então quem acompanhou lá, quem ficou lá junto com a gente, eu agradeço. E quem puder acompanhar, divulgar, ajuda bastante ao conteúdo crescer e ajudar a outras pessoas também. Beleza? Muito obrigado e nos vemos então nos próximos vídeos. Valeu!